E aí, galera? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar um pouquinho sobre frações. Estaremos abordando nesse vídeo o conceito de fração, os tipos de frações, frações equivalentes, comparações de frações e também frações na reta numérica. E então, vamos para o vídeo? Inicialmente, nós temos que entender que fração é uma divisão em partes iguais. Observem os exemplos. Se nós pegarmos um retângulo e o dividirmos em 4 partes iguais, e destas 4 partes nós pintarmos 3, eu posso me referir a essa parte pintada na forma de uma fração. Para isso, nós vamos usar a barra como símbolo de divisão. Afinal de contas, uma fração é uma divisão. Na parte inferior desta barra, estaremos colocando em quantas partes o objeto foi dividido. Neste caso, a barra foi dividida em 4 partes. O número 4, que fica abaixo da barra de fração, ele está representando o denominador. Na parte superior da barra de fração, estaremos colocando quantas partes estamos nos referindo. No caso, eu estou me referindo às 3 partes pintadas. Logo, na parte superior, estaremos colocando 3, que é chamado de numerador. Desta forma, o número que fica abaixo da barra da fração, ele se chama denominador e ele vai representar em quantas partes o objeto foi dividido, enquanto que o número que fica na parte superior, ele representa a quantidade de partes que eu estou me referindo, e este número é chamado de numerador. Vejamos mais um exemplo. Pegaremos um círculo que foi dividido em 8 partes. Destas 8 partes, estarei pintando 3. Desta forma, eu posso estar representando a parte pintada na forma de uma fração. Ou seja, o círculo foi dividido em 8 partes, que é o denominador, e dessas 8 partes foram pintadas 3, que é o nosso numerador. Vejamos mais alguns exemplos. Se pegarmos um quadrado e o dividirmos em 4 triângulos iguais, e dessas 4 partes pegarmos apenas uma, nós podemos representar, na forma de uma fração, 4 partes nas quais foram divididas em uma pintada, ou seja, 1/4. Se pegarmos um pentágono e o dividirmos em 5 partes iguais, e dessas 5 pintarmos uma, nós podemos estar fazendo uma representação na forma de fração como sendo 1/5, ou seja, o pentágono foi dividido em 5 partes, das quais foram pintadas apenas 1, onde a leitura seria 1/5. Nesta próxima figura, nós temos um triângulo que foi dividido em outros 9 triângulos iguais, e destes 9 triângulos foram pintados apenas 1. Desta forma, de 9 triângulos foram pintados apenas 1. Portanto, teremos a fração 1/9. Frações equivalentes. Frações equivalentes são todas as frações que representam a mesma quantidade, ou a mesma parte, ou ainda a mesma porção. Para melhor entendermos o conceito, eu vou estar trazendo um problema. Imagine que João, Carla e Marcelo compraram uma barra de chocolate cada um. Analise as porções de chocolates que foram comidas por cada um deles. Inicialmente, nós temos que João pegou sua barra de chocolate, dividiu em 2 partes e comeu uma, ou seja, ele comeu 1/2 de sua barra. Carla pegou sua barra, dividiu em 8 partes e comeu 4, ou seja, ela comeu 4/8 de sua barra. Marcelo, por sua vez, pegou sua barra, dividiu em 4 partes e comeu 2, ou seja, comeu 2/4 de sua barra. Pergunta-se: qual criança comeu a maior parte do chocolate? Note que, pelos desenhos, como que as barras têm o mesmo tamanho, as partes que foram comidas por cada uma das crianças representam a mesma quantidade, ou seja, as frações 1/2, 4/8 e 2/4 são frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade. Vejamos outros exemplos. Eu quero completar as lacunas de forma que as frações sejam equivalentes. Nós temos a primeira fração, 3/5 é igual a uma outra fração cujo denominador é 15. Note que, desta fração 3/5, a parte de baixo é a que está completa, ou seja, o 5 foi transformado em 15. As transformações que podem ocorrer, nós podemos estar utilizando operações de multiplicação ou divisão. Observe que o 15
é 3 vezes o 5, ou seja, se eu pegar o denominador 5 e multiplicar por 3, eu vou obter 15. A operação que eu fiz nos denominadores, que foi a multiplicação por 3, deve ser repetida nos numeradores. Desta forma, eu tenho que fazer 3 vezes 3, que vai resultar em 9. Então, a fração equivalente a 3/5 é 9/15. Neste segundo exemplo, nós temos 14/21 igual a uma outra fração cujo denominador é 3. Note que agora o 21 se transformou em 3, ou seja, houve uma divisão. 21 dividido em 7 resulta em 3. Observe que a operação que eu fiz nos denominadores foi uma divisão. E esta mesma operação deve ser realizada com os numeradores. Ou seja, 14 dividido por 7 vai resultar em 2. Portanto, a fração equivalente a 14/21 é 2/3. Neste terceiro exemplo, nós temos uma fração que é 12/18, que vai ser igual a uma fração onde tanto o numerador quanto o denominador são desconhecidos. Para isso, nós podemos encontrar qualquer fração equivalente. Afinal de contas, uma fração possui infinitas frações equivalentes. Observe que o 12 e o 18, que compõem o numerador e o denominador desta fração, são números pares, portanto, divisíveis por 2. Desta forma, estaremos dividindo o 18 por 2, que vai resultar em 9, e a mesma operação que eu utilizei nos denominadores, estarei utilizando no numerador, ou seja, estarei dividindo 12 por 2, que vai resultar em 6. Então, uma das frações equivalentes a 12/18 é 6/9. Simplificação de frações. O conceito de simplificação de frações, ele consiste em determinar a menor fração equivalente. Vejamos alguns exemplos. Nós temos a fração 4/8 e eu quero encontrar a menor fração equivalente. Note que o 4 e o 8 são números pares, portanto divisíveis por 2. Desta forma, estaremos dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Quando dividir o numerador, que é 4, por 2, estaremos obtendo 2. A mesma operação, a divisão por 2, estaremos utilizando nos denominadores. Portanto, 8 dividido por 2, obtemos 4. Note que a fração equivalente 2/4 que a gente obteve, ela ainda pode ser reduzida, ou seja, posso continuar simplificando. O 2 e o 4 são números pares e, portanto, continuam sendo divisíveis por 2. Assim, estarei dividindo novamente o numerador por 2, ou seja, fazendo a divisão de 2 por 2, da qual estaremos obtendo 1, e a mesma divisão, 4 por 2, para obter o novo denominador, que é 2. A nova fração obtida, 1/2, ela não é mais reduzida. Portanto, nós temos que a fração 1/2 é a menor fração equivalente de 4/8. Neste próximo exemplo, nós temos 10/15. Note que o 10 e o 15, o 10 é um número par, mas o 15 não. Portanto, os dois números não são divisíveis por 2 simultaneamente. Vamos tentar por outros valores. Observe que o 10 e o 15, ambos são divisíveis por 5. Então, neste caso, estaremos efetuando a divisão por 5. Quando eu dividir 10 por 5, nós vamos estar obtendo 2. E, ao mesmo tempo, quando eu dividir 15 por 5, estaremos obtendo 3. Desta forma, podemos dizer que 2/3 é a menor fração equivalente de 10/15. Neste próximo exemplo, nós temos 18/24. Observe que, novamente, o numerador e o denominador são números pares, portanto, eu posso simplificar por 2. Se eu dividir o denominador, que é 24, por 2, obtemos 12, enquanto que dividindo o numerador por 2, nós vamos obter 9. Observe que a nova fração equivalente, 9/12, ela ainda pode ser simplificada. Afinal de contas, o 9 e o 12 são números divisíveis por 3. Assim, estaremos efetuando a divisão por 3. 12 dividido em 3
vai resultar em 4, enquanto que 9 dividido em 3 vai resultar em 3. Observe que a fração 3 quartos é a menor fração equivalente de 18/24. Tipos de frações. Existem 4 tipos de frações. Inicialmente, iremos analisar as frações do tipo própria, que são todas as frações que possuem numerador menor que o denominador. Vejamos alguns exemplos. 2/5, o numerador é 2, o denominador é 5, ou seja, o número de cima, que é o numerador, é menor que o denominador. Outros exemplos: 4/7, 8/10, 1/3. O próximo tipo de fração é a fração imprópria, que acontece quando o numerador é maior que o denominador, ou seja, o número de cima é maior que o número de baixo. Por exemplo, 5/2, 7/4, 8/3 e 15/7. O terceiro tipo são as frações aparentes. São todas as frações que representam uma quantidade inteira. Por exemplo, 4/4, ou seja, dividimos algo em 4 partes e pegamos as 4. Nós estamos pegando 1 inteiro. 8/8, 4/2, 9/3. E por fim, as frações mistas, que acontecem quando nós temos uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, 1 inteiro e 2/3, 2 inteiros e 4/5, 3 inteiros e 1/3, 5 inteiros e 2/7. Transformando frações impróprias em frações mistas. Vamos ver alguns exemplos para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, eu quero transformar os 5/2, que é uma fração imprópria, em uma fração mista. Observe que o denominador 2 indica em quantas partes nós vamos dividir o objeto. Vamos imaginar que nós queiramos dividir retângulos. Então, estarei pegando um retângulo e dividindo em 2 partes, tantas quantas estão indicadas no denominador. Porém, a pergunta que fica: dessas 2 partes, nós temos que pegar 5 partes. Como que nós estaremos pegando 5 partes de 2? Isso quer dizer que nós precisaremos de mais retângulos. Se nós pegarmos mais um retângulo e dividirmos em partes iguais ao anterior, nós vamos obter 4 partes. Ainda estão faltando partes. Portanto, precisamos de mais um retângulo. Agora, nós temos um total de 6 partes. E nós precisávamos de 5. Pintando as 5 partes, podemos perceber que foram pintados 2 retângulos inteiros e mais 1/2 de outro retângulo. Representando na forma de uma fração mista, nós temos 2 inteiros e 1/2, onde esse primeiro 2 representa a quantidade de retângulos inteiros que foram pintados, enquanto que a fração que aparece na sequência representa a porção de outro retângulo. Neste próximo exemplo, queremos saber ou transformar 7/4, que é uma fração imprópria, numa fração mista. Observe que as divisões agora são em 4 partes. Então, pegaremos um retângulo e vamos dividi-lo em 4 partes iguais. Porém, nós precisamos de 7, então terei que pegar mais um retângulo. Agora nós temos 8 partes. Destas 8, nós vamos pintar apenas 7. Pintando as 7 partes dessas 8, observe que um retângulo inteiro foi pintado e ainda 3/4 de outro. Logo, a fração seria 1 inteiro e 3/4. Um retângulo inteiro mais 3/4 do outro retângulo. A fração 8/3 acontece de forma semelhante. Nós vamos dividir tudo em 3 partes. Portanto, pegando um retângulo dividido em 3 partes, ainda estão faltando partes. Pegando mais um retângulo, nós temos 6 partes. Nós precisamos de 8. Portanto, devemos pegar mais um retângulo. Agora eu tenho 9 partes. Dessas 9 partes, estarei pintando 8. Ou seja, pintaremos 2 retângulos inteiros e mais 2/3 de um outro. A fração, portanto, seria 2 inteiros e 2/3. Neste próximo exemplo, nós temos 15/7. Isso significa que estaremos dividindo os retângulos em 7 partes e pegaremos 15.
Note que precisaremos de mais um retângulo. Assim, nós temos 14. Ainda está faltando. Pegando mais um, nós vamos ter 21 partes. Destas 21 partes, estaremos pintando 15. Quando efetuarmos a pintura, podemos perceber que foram pintados 2 retângulos inteiros e mais 1/7 do outro. Portanto, a fração mista é 2 inteiros e 1/7. Transformando frações mistas em frações impróprias. O processo é similar ao visto anteriormente. Veja, eu quero transformar a fração mista 1 inteiro e 2/3 em uma fração imprópria. Note que o denominador é 3. Isso significa que os objetos são divididos em 3 partes. Observe ainda que um objeto inteiro foi pintado. Assim, nós vamos ter um objeto que foi dividido em 3 partes totalmente pintado e mais 2/3 do outro, ou seja, um objeto inteiro mais 2/3. Observe que os objetos foram divididos em 3 partes e destas 3 partes foram utilizadas 5. Portanto, a fração equivalente é 5/3. Para a fração 2 inteiros e 4/5, nós temos 2 objetos que foram divididos em 5 partes totalmente pintadas e um terceiro objeto com apenas 4 partes. Ou seja, nós vamos pegar retângulos e dividir em 5 partes, 2 retângulos que estarão totalmente pintados e mais um retângulo que foi dividido em 5 partes com 4 partes pintadas. Ou seja, 2 retângulos totalmente pintados mais 4/5. Observe que nós dividimos em 5 partes, mas foram pintadas 14 partes no total. Logo, a fração equivalente é 14/5. 3 inteiros e 1/3. Nós temos objetos que foram divididos em 3 pedaços. Destes 3 pedaços, nós temos 3 objetos que foram totalmente pintados e um quarto objeto que foi pintado apenas uma parte. Ou seja, 3 objetos totalmente pintados mais 1/3. Se nós contarmos as quantidades de partes pintadas, nós temos 10 partes de objetos que foram divididos em 3. Neste próximo exemplo, nós temos 5 inteiros e 2/7. Observe que os objetos foram divididos em 7 partes e foram pegos 5 objetos inteiros. Então, pegando retângulos que são divididos em 7 partes, nós teremos 5 retângulos totalmente pintados e um sexto retângulo com apenas 2 partes. Assim, contando a quantidade de partes que foram pintadas, nós temos 37 partes pintadas em figuras que foram divididas em 7 partes. Logo, nós temos 37/7. Comparação de frações. Comparar frações significa indicar ou informar qual fração é maior ou qual fração é menor, ou ainda se elas são frações equivalentes. Veja. Primeiro, se os denominadores são iguais, nós queremos comparar 3/5 com 2/5. Quando os denominadores são iguais, a comparação é bem direta. Observe que se eu dividir algo em 5 partes e pegar 3, eu vou pegar uma quantidade maior do que se eu dividir em 5 partes e pegar 2. Logo, eu posso dizer que 3/5 é maior que 2/5. 2/7 comparado com 4/7. Note que se eu dividir em 7 partes e pegar 2, eu estou pegando quantidades menores do que se eu dividir em 7 e pegar 4. Logo, 2/7 é menor que 4/7. Se os denominadores são diferentes, por exemplo, 2/6 e 3/5, nós podemos também fazer comparações. Veja, se eu dividir algo em 6 partes e pegar 2, estou pegando menos que a metade. Agora, se eu dividir algo em 5 partes e pegar 3, eu estou pegando mais que a metade. Logo, 2/6 é menor que 3/5. Neste próximo exemplo, nós queremos comparar 4/5 com 5/9. Note que, se eu pegar um objeto, dividir em 5 partes e tomar 4, eu vou estar tendo maiores quantidades do que se eu dividir em 9 partes e pegar 5. Então, 4/5 é maior que 5/9.
Quando compararmos 2/4 com 3/6, por exemplo, nós podemos perceber que se eu dividir um objeto em 4 partes e pegar 2, vai ser exatamente igual do que eu dividir em 6 partes e pegar 3. Portanto, elas são frações equivalentes. Frações na reta numérica. Por exemplo, nós queremos escrever a fração que representa a posição dos pontos A e B na reta numérica. Observe que, entre o 0 e o 1, nós temos a divisão em 3 partes. Entre 1 e 2, existe uma divisão em 3 partes. Então, nós estamos falando em terços. Observe que, do 0 até a posição A, nós avançamos 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes de números que foram divididos em 3. Logo, a posição A é 5 terços. A posição B, se nós contarmos, do 0 até 1 tem 3, mais 3 de 1 até 2, mais 3 de 2 até 3, mais 3, mais 3, nós temos 15, mais 1, 16. Então, a posição do ponto B, ele andou 16 partes de 3. Ou seja, ele está na posição 16 terços. É isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado e até o nosso próximo vídeo.